Você já se sentiu atraído por alguém, mas ao mesmo tempo teve medo de se entregar completamente? Ou talvez tenha se apaixonado, mas logo recuou, desconfiado de que o compromisso não traria felicidade, apenas dor? O medo do compromisso é algo que muitos de nós experimentamos, mas poucos têm coragem de reconhecer. E a verdade é que esse medo está destruindo relacionamentos, afastando-nos da intimidade verdadeira e da conexão genuína com outro ser humano. Mas o que realmente está por trás dessa fuga? Por que, mesmo desejando o amor, muitos têm medo de se comprometer? Hoje vamos explorar como o medo do compromisso está afetando nossos relacionamentos, nossa capacidade de amar e até nossa saúde emocional. Em um mundo onde estamos cada vez mais conectados, a busca por amor e conexão profunda parece ser uma prioridade. Porém, em muitas ocasiões, as pessoas não conseguem se entregar ao amor, seja por medo de se machucar, de perder a liberdade ou, pior ainda, de falhar. O medo do compromisso não é algo novo. Ele tem raízes profundas na forma como a sociedade, as famílias e até a mídia lidam com os relacionamentos amorosos. Somos constantemente expostos à ideia de que o amor deve ser fácil, mas a realidade do compromisso é bem mais complexa. Compromisso não é só sobre fazer promessas, é sobre aceitar vulnerabilidades, aceitar que o outro é imperfeito e, mesmo assim, investir no relacionamento. Mas o que acontece quando esse medo se torna um obstáculo? Como ele molda a maneira como nos relacionamos e como impacta a nossa capacidade de amar? Vamos entender, então, os mecanismos psicológicos por trás desse medo e como ele está destruindo a possibilidade de viver um amor genuíno. O medo do compromisso é mais complexo do que parece. Não se trata apenas de evitar uma relação séria, mas de algo mais profundo: o medo da vulnerabilidade. Ao nos comprometermos com alguém, abrimos nossas emoções, nossa vida, e isso pode ser uma ameaça ao nosso senso de controle e segurança. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a ser independentes, a tomar decisões rápidas e a evitar qualquer forma de dor emocional, a ideia de nos entregarmos a outro ser humano pode parecer assustadora. Psicólogos afirmam que o medo do compromisso está frequentemente ligado a experiências passadas de rejeição ou abandono que nos ensinaram a proteger nosso coração e a evitar a dor. Muitas vezes, essa defesa emocional se transforma em um padrão de fuga, quando nos sentimos ameaçados por uma relação que exige mais de nós, recuamos. Isso pode se manifestar de várias formas, como adiamento de um compromisso sério, distanciamento emocional ou até mesmo sabotagem do próprio relacionamento. A mídia, por sua vez, também desempenha um papel significativo nesse medo. Filmes e programas de TV romantizam o amor idealizado, em que o príncipe encantado resolve todos os problemas. E quando a realidade do compromisso se torna mais desafiadora, muitas pessoas se sentem desiludidas. Isso cria um ciclo de frustração e evitação, pois não conseguimos lidar com as imperfeições e os desafios que o amor exige. Imagine uma pessoa
que cresceu em um ambiente familiar instável, onde os relacionamentos eram marcados por brigas constantes e separações. Essa pessoa, ao se tornar adulta, tem medo de se entregar ao amor, porque a ideia de compromisso a lembra da instabilidade emocional de sua infância. Mesmo conhecendo alguém incrível, com quem poderia construir uma vida, ela se afasta, temendo que o relacionamento não dure, ou que as mesmas dores do passado se repitam. Ou talvez, imagine um jovem que sempre foi muito independente, valorizando sua liberdade e evitando relacionamentos sérios. Ele teve alguns encontros casuais, mas quando se depara com alguém que realmente se importa com ele, sente-se sufocado. A ideia de dividir sua vida com outra pessoa, fazer planos a longo prazo, o assusta. Ele prefere continuar sua vida sem compromisso, pois a liberdade é sua única fonte de segurança. Esses exemplos ilustram como o medo do compromisso pode se manifestar de maneiras distintas, mas sempre com a mesma raiz, a incapacidade de lidar com as próprias vulnerabilidades, o medo de perder o controle ou de se machucar. Em ambos os casos, o medo impede que o amor amadureça e se desenvolva de maneira saudável. A análise psicológica desse comportamento revela que o medo do compromisso está relacionado à nossa necessidade de controle e à falta de confiança. Quando nos comprometemos, estamos, em essência, entregando uma parte de nós mesmos. Isso exige confiança, tanto em nós mesmos quanto na outra pessoa. Porém, quando temos experiências passadas de abandono ou rejeição, nossa confiança é abalada e começamos a ver o compromisso como uma ameaça à nossa própria integridade emocional. A síndrome do medo de ser abandonado também é um fator importante. Algumas pessoas, com esse medo profundo, evitam o compromisso como uma forma de autoproteção. Mas essa proteção, no fundo, só reforça a sensação de solidão e frustração. O medo de que o outro vá nos abandonar é muitas vezes um reflexo do medo que temos de nos conectar verdadeiramente com outra pessoa. A sociedade moderna, com sua ênfase na individualidade, no sucesso pessoal e na autonomia, também alimenta esse medo do compromisso. Vivemos em uma época onde o viver sozinho se tornou uma opção valorizada, e ser independente é visto como um sinal de força. No entanto, essa valorização da autonomia, quando levada ao extremo, pode criar uma barreira emocional para o compromisso. Em vez de ver a união com outra pessoa como uma fonte de enriquecimento emocional, muitos passam a enxergá-la como uma ameaça ao seu eu individual. A pressão por relacionamentos rápidos, superficiais e livres de obrigações também tem contribuído para essa fuga do amor verdadeiro. O conceito de relacionamento sem rótulos e ficar por diversão pode ser uma resposta ao medo do compromisso, mas ao mesmo tempo gera uma desconexão emocional. A sociedade nos ensina que devemos ser livres, mas essa liberdade está nos deixando mais distantes uns dos outros, sem vínculos profundos. A chave para superar o medo do compromisso está em mudar a nossa percepção sobre o que significa compromisso. O compromisso não é sobre perda, mas sobre crescimento.
Ao nos comprometermos com alguém, estamos, na verdade, nos dando a oportunidade de crescer juntos, de aprender com os desafios e de construir algo significativo. O amor verdadeiro exige vulnerabilidade, e é essa vulnerabilidade que, paradoxalmente, traz as maiores recompensas emocionais. Talvez o primeiro passo seja reconhecer que o medo é natural, mas não precisa governar nossas escolhas. Se conseguirmos olhar para o compromisso como uma oportunidade de cura e crescimento, em vez de uma ameaça, podemos finalmente romper o ciclo da fuga e abrir espaço para um amor real e duradouro. Agora, eu quero saber de você. Já sentiu esse medo do compromisso? Como você lida com ele em seus próprios relacionamentos? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas experiências. Vamos juntos refletir sobre como podemos nos abrir para o amor verdadeiro e superar esse medo que